Olá, o meu nome é Denise Capela dos Santos, eu sou investigadora e professora da Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias. Sou também fundadora da OSC-LX. Olá, eu sou a Silvia Ramos, sou professora também na Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias, investigadora também na mesma e também faço parte da OSCO. Existe, de facto, uma crise na ciência e, como referido anteriormente, as redes de reprodutibilidade científica, e só para relembrar o conceito, as redes de reprodutibilidade científica são associações de pares que têm como principal finalidade contribuir para a adoção de práticas de investigação replicáveis, transparentes, robustas e de elevado rigor científico e ético, poderão eventualmente ser parte da resposta a esta crise. Porém, eu digo parte desta resposta porque, para tornar os estudos replicáveis, recomenda-se como boa prática a partida dos dados de investigação de modo o mais aberto possível, considerando todos os constrangimentos que sejam éticos, comerciais e até mesmo da própria privacidade. Surgem assim as comunidades de ciência aberta, como por exemplo a Open Science Community Lisbon, conhecida como OSCO, de qual iremos falar de seguida. A ciência aberta é um movimento, podemos chamar assim, um movimento para divulgar e disponibilizar a pesquisa científica, incluindo os dados a todos, sejam investigadores da mesma área, sejam de área diferente, aos profissionais e aos cidadãos, até aos cidadãos em geral. A ciência aberta promove os princípios do crescimento científico e o acesso público com o objetivo final de facilitar a publicação e a comunicação do conhecimento científico, fomentando a partilha e a colaboração. Mais do que a disponibilização do acesso aberto de todas as publicações, a ciência aberta representa a abertura do processo científico como um todo, reforçando o conceito de responsabilidade social científica. Existem 3 pilares que são fundamentais para a ciência aberta: a transparência nas práticas, a metodologia, observação e recolha de dados, a disponibilização pública e a reutilização dos dados científicos, o acesso público e a transparência na comunicação científica e a utilização de ferramentas baseadas na web, de forma a facilitar a colaboração científica. Então, para que serve a ciência aberta e qual o seu público-alvo? A ciência aberta preserva, valoriza a partilha da produção científica, promove a eficiência do processo científico, aumenta a visibilidade e o reconhecimento dos investigadores e das instituições, promove a transparência e o conhecimento do processo científico, amplifica o impacto da investigação, estimula a criatividade e a inovação, envolve a sociedade no processo de cocriação e a fruição do próprio conhecimento, promove a responsabilidade social científica e a apropriação social do conhecimento. A ciência aberta democratiza o acesso ao conhecimento científico e potencia o seu desenvolvimento. Promove o acesso aberto aos dados e a publicações científicas. E, deste modo, o público-alvo da ciência aberta somos todos nós, investigadores, instituições, comunidade e o Estado. Falamos agora de algumas práticas de ciência aberta. A ciência aberta expõe os resultados ao escrutínio público e até a uma revisão por pares aberta, o que é um desafio, mas também ajuda a aumentar a sua qualidade. Os dados são fair, são findable, ou seja, têm que ser fáceis de encontrar, são accessible, são recuperáveis pelo seu identificador, incluindo, por exemplo, tudo o que é relacionado com a autenticação ou até com autorizações associadas. São também interoperable, porque têm um formato que é interpretável ou que deve ser interpretável por várias ferramentas, enquanto consegue conciliar diferentes registros de dados. Depois também têm que ser reusable, ou seja, eles têm que ser reutilizáveis e para isso, lá está, têm também que ser reprodutíveis. Toda esta investigação tem que ser aberta, de qualidade, para que seja então reprodutível, como nós ouvimos falar anteriormente. Melhora também o desempenho dos fatores de impacto nas publicações e não só naqueles fatores de impacto tradicionais, porque considera métricas, por exemplo, relacionadas com links, com blogs, com tweets e outros indicadores, como as coberturas de imprensa, por exemplo. Inclui práticas de inclusão do cidadão no processo de investigação e de partilha com a sociedade, também através destes blogs e através dos mídia, mas também através de plataformas de partilha de vídeos, por exemplo.
Estes dados e estes conteúdos abertos podem ser usados livremente, podem ser modificados, podem ser partilhados por qualquer pessoa, para qualquer fim, desde que sejam respeitadas as licenças para a sua reutilização, para a sua redistribuição e para a sua reprodução. Apesar de haver casos de proteção de identidade de pessoas em que o acesso é limitado, como por exemplo nas ciências da saúde. Isto pressupõe que haja uma política de ciência aberta nas escolas. Reparem, é preciso que haja um enquadramento com a legislação europeia, até de proteção de dados. É preciso que haja todo um serviço de apoio aos investigadores em termos de licenciamento, em termos de armazenamento e de gestão de dados abertos, em termos da definição dos próprios períodos de embargo de acesso aos dados que se pretendem públicos, abertos, até relacionado com práticas de empacotamento e de propriedade dos dados. Terminadas estas práticas, eu gostava de falar também um bocadinho dos projetos que existem de ciência aberta na Europa. Posso dar vários exemplos de projetos de ciência aberta que estão neste momento a decorrer na Europa e vou citar alguns deles, nomeadamente o Facilitate Open Science Training for European Research, Public Library of Science, Open Research Repository, European Open Science Cloud, a Open Science Framework e a plataforma de computação cidadã Ibercivis. E no fundo, o que são então as comunidades de ciência aberta? As comunidades de ciência aberta são lugares onde investigadores com menos experiência se encontram com colegas mais experientes, interagem e se inspiram mutuamente de forma a adotar as práticas de ciência aberta, criando algo em comum. E quem somos nós então na OSC-LX? Na OSC-LX somos uma comunidade nacional portuguesa de ciência aberta com sede em Lisboa. Somos membro do projeto internacional INOSC, International Network of Open Science and Scholarship Communities, que é criada por investigadores para investigadores a trabalhar em Portugal e que partilha e apoia a ciência aberta, hoje uma prioridade nacional em Portugal e na União Europeia. A INOSC começou em Utrecht, na Holanda, e está hoje disseminada não só por toda a Holanda, mas também pelo Reino Unido, pela Sérvia, a Suécia, a Arábia Saudita e connosco em Portugal. A missão da OSC-LX é unir investigadores a trabalhar em Portugal por temas de investigação através de uma base de dados, a www.openscience-lisbon.com. Aqui nós pretendemos dar a conhecer o seu trabalho, aumentando o seu impacto social e económico e permitimos impulsionar o desenvolvimento de novos produtos, serviços, negócios e empresas. A verdade é que, se agregarmos a academia ao mundo empresarial, conseguimos desenvolver outros produtos que fazem com que haja um impacto efetivo económico daquilo que fazemos em investigação. Desde 2022 que a FCT e o Horizonte Europa 2021-2027 entendem que a investigação financiada por fundos públicos deve ser de acesso público e aberto, ao qual a OSC-LX também ajuda a dar resposta, uma vez que com formação gratuita para todos, fazemos com que, ou proporcionamos que haja um acesso a valores e a práticas de ciência aberta de forma inclusiva. E para terminar, não posso deixar de apelar a que se torne membro, que se registre, vá ao nosso site, como pode ver aqui no slide que se encontra, e trabalhe connosco. Estamos à sua espera.